Boa tarde, Sr. Presidente da Mesa, cara Comissão Política, caros amigos e amigas, que alegria estar de volta a este Congresso. Estamos aqui, seguramente, e não temos que ter medo disso, para evocar uma parte do passado, para falar do presente, mas, sobretudo, para nos virarmos definitivamente para o futuro. São 36 congressos, quase tantos como os anos da nossa democracia, e de cada vez que nos encontramos nesta sala, mesmo neste formato em que agora somos pouco mais que uma convenção, é sempre importante, porque é o momento em que o PSD troca ideias, em que nos sentimos perto uns dos outros e em que preparamos os 2 anos que aí vêm. Desta vez não será diferente. Não acreditem quem vos diz que a nossa reunião não interessa, que é pouco importante, mas, sobretudo, não acreditem em quem vos diz que o futuro de Portugal está escrito, porque ele escreve sempre umas quantas páginas aqui no Congresso do PSD, seja de que maneira for. Queria, pois, começar com uma palavra sobre o passado recente. E a palavra, já houve muita gente aqui que quis começar o discurso por fugir do passado, e eu também acho que nós temos que o despachar. Mas temos que olhar para ele, até porque, como disse o nosso Presidente ontem, e como já aqui citou Confúcio hoje, o nosso líder parlamentar, se não olharmos para o passado, não aprenderemos o suficiente para lidar com o futuro. O nosso passado recente é um passado que se resume numa palavra, e essa palavra é orgulho. A situação que nos deixaram em 2011 era uma situação mesmo muito perto da bancarrota. E nós conseguimos tirar o país da bancarrota. Conseguimos tirar o país da bancarrota onde os socialistas o deixaram, com o sacrifício e o empenho dos portugueses, a quem oferecemos um brutal aumento de impostos, a quem oferecemos cortes de rendimentos, a quem estivemos, no princípio, muito pouco capazes de pensar nas reformas estruturais que precisávamos de fazer. É certo que fomos cometendo muitos erros, que escasseou sensibilidade social. Foram muitos os momentos de deriva ideológica em que a matriz social-democrata foi esquecida e que nem sequer a liberal veio ao de cima. Houve momentos de uma espécie de libertacionismo negacionista que não honram a nossa cultura política. Mas vivemos tempos de emergência, tempos de poder, pelo menos, voltar a gerir a dívida. Olhando para o passado recente, não podemos ser muito arrogantes, mas também uma coisa é certa e precisamos de a recordar para seguir em frente. Foram anos difíceis, cumprimos a nossa missão e temos agora a oportunidade de nos dedicarmos àquilo que verdadeiramente precisamos de pensar, que é que país vemos, que país desejamos daqui a uma década, daqui a 2. A segunda palavra seria uma palavra rápida sobre o presente. Nós hoje devíamos estar a governar. Aqui em Aveiro tivemos o dobro dos votos daquele senhor que no Parlamento faz questão de gerir a geringonça. Foi a coligação liderada pelo PSD que ganhou as eleições. Mas a sede de poder de uns e o instinto de sobrevivência de outros levou a que, pela primeira vez na história da Constituição de 76, o Parlamento decidisse o contrário do que quiseram as pessoas. E não tínhamos medo de dizer o contrário do que querem as pessoas. Isto não lhes tira a legitimidade constitucional, mas houve um partido que foi a votos defendendo esta ideia deste governo, desta coligação de esquerda. Esse partido não teve um deputado eleito. E era um partido composto por gente que foi corrida do Bloco de Esquerda, que hoje é o gaiteiro de serviço à geringonça. O PSD alertou a devido tempo para esta perversão da vontade popular. Mas agora já chega. Agora acabou o tempo dos estados de alma, dos amuos, da ideia de ressentimento. Os portugueses vão julgar em devido tempo e vão julgar nas eleições esta deriva de António Costa. Mas o que se espera agora do PSD é uma oposição com alma, com energia, com esperança, com alegria. É isso que os portugueses exigem de nós e aqui entre nós. Este encosto do PS à sua esquerda, numa altura em que nós queremos recuperar a nossa matriz e a nossa cultura política, é uma excelente oportunidade para o fazermos com a coerência que a emergência não permitiu. E a pergunta essencial a que agora temos que responder: que país queremos deixar aos nossos filhos quando chegarem ao mercado de trabalho? Que Portugal é esse? Que Portugal tem que ser mais que o das aerogares, para onde devemos partir a geração mais qualificada de sempre?
O que é que vamos ser no plano da divisão internacional de trabalho? Em que é que um país que não tem capital, que tem pouco território e que vive à solta numa globalização que não volta atrás, pode ser competitivo? E já agora, com quem é que o vamos fazer? Porque temos um problema gravíssimo de demografia, um interior cada vez mais deserto e não temos tido, pura e simplesmente, capacidade de atrair imigração. Não tenhamos dúvidas, o que vem pela frente é muito duro. A escassez não acabou e se nós não formos capazes de gerar mais riqueza, nunca seremos capazes de a partilhar melhor, não continuaremos a pagar os níveis atuais de prestações de segurança social, de saúde, de educação. O Estado Social, como o conhecemos e como o queremos, está fortemente ameaçado pela falta de crescimento da economia portuguesa. E ao contrário do que este Governo, que não sabe para onde vai, anda a dizer, a realidade não se decreta, constrói-se e o crescimento pelo consumo é coisa que já experimentámos e falhámos durante uma década. São muitos os desafios que o futuro nos traz e é por isso que o PSD precisa de mudar de atitude e recentrar-se em algumas das que eram as causas da sua cultura política. Precisamos definitivamente de agir. Não podemos passar o tempo a reboque da iniciativa alheia, não podemos passar o tempo a correr atrás dos acontecimentos, como infelizmente tem sucedido. Precisamos de falar de uma vez por todas do futuro e não do passado. O passado orgulha-nos, mas não mobiliza ninguém e nós temos falado ainda muito pouco de futuro. Temos de fazer política com inteligência e coerência, mas desculpem que vos diga, qual é a inteligência e coerência que nos levou a votar contra tudo ou a abster-nos contra tudo no Orçamento de Estado? Até as propostas apresentadas pelos nossos companheiros da Madeira. Não é fácil dizer, sim, a estabilidade dessa coligação depende da vossa estabilidade e não contem connosco para vos aprovar retificativos. Mas isso não nos impede de, no Parlamento, inteligentemente, irmos apresentando as nossas propostas e marcando a nossa presença. Não tem sido isso que tem acontecido. Precisamos de assumir, como diz o slogan deste Congresso, na plenitude o primado da social-democracia. Mas isso não se faz com slogans nem quando está na oposição. Isso faz-se essencialmente no Governo. Aí é que é preciso ser social-democrata, honrando a nossa história, a nossa matriz, a cultura política, que é muito a desta Constituição que hoje faz 40 anos e que, sobretudo, depois da revisão que impulsionámos em 89, é também a nossa Constituição. E é nessa cultura política que eu encontro esperança no discurso de ontem à noite do Pedro Passos Coelho. Houve várias coisas que dissemos que eram importantes para o futuro, mas que temos de ser francos quando delas agora falamos e vimos de um passado de 5 anos que foi todo nosso, também é um bocadinho um ato de contrição que estamos a fazer. Dessa cultura política, desse seguro social, dessa Constituição e dessa solidariedade intergeracional que é a obra do PSD, faz, por exemplo, a causa da solidariedade com os mais velhos, com os reformados e com os pensionistas. Em Portugal, a esperança de vida continua felizmente a aumentar e coloca-nos perante o maior desafio do cotidiano, a demografia. Mas os idosos, os reformados, os pensionistas são em cada vez maior número, têm necessidades crescentes, precisam de atenção e não nos enganemos. O PSD está paulatinamente a perder a sua relação afetiva e política com os reformados e com os pensionistas. Somos os únicos culpados desta situação. No Governo, falámos sempre de cortar pensões de uma forma fria e burocrática, como se por trás de cada corte não estivesse uma pessoa e ainda por cima uma pessoa frágil e vulnerável. Dissemos ontem também que precisamos este país sem capital. Estou quase a terminar, Sr. Presidente. Precisamos este país sem capital e com pouco território de vingar na globalização pela economia do conhecimento. Temos já ótimos exemplos do calçado ao têxtil que vingaram pelo design, mas é também na saúde, na fitofarmacêutica e num conjunto de outros setores de ponta que Portugal se pode afirmar que temos que criar incentivos fortes para levar a investigação para dentro do universo empresarial. Os licenciados de Aveiro, de Coimbra, de Lisboa, não precisam todos de emigrar para continuar a fazer ciência da boa, desenvolver novas moléculas. Nós não precisamos de ser nem um protetorado alemão, nem uma feitoria chinesa. Temos muito e boa gente para vencer no mundo da globalização. Precisamos
Como disse ontem o nosso Presidente, depois do brutal aumento de impostos que demos aos portugueses, de perceber que temos hoje uma carga fiscal tão pesada e asfixiante que dá cabo do país, em particular da classe média. E sem classe média forte e empreendedora, nós não vamos a lado nenhum e não vamos construir a social-democracia. Está na altura de libertar impostos, fazendo a reforma do Estado que não fique por guiões e slogans e que seja verdadeiramente capaz de reduzir custos, estruturas, ineficiências e despesismo inútil no aparelho do Estado. Não foi seguramente o que aconteceu nos últimos anos. Temos, e o Presidente aflorou aqui muito ao de leve, de partir para as eleições autárquicas, voltando a retomar uma causa central do PSD, a causa da coesão territorial. Metade da força que está nesta sala é a força de estarmos presentes em todo o país, de termos aqui os homens bons de todos os concelhos do país. Nós não podemos partir para as autárquicas de 2017 sem um forte código de incentivos de investimentos ao interior. Temos, por fim, que acertar de uma vez por todas qual é o nosso rumo dentro da Europa, qual é a nossa integração estratégica no mundo. Nós vivemos desde 2008 uma crise em que o centralismo europeu nos tem imposto um conjunto de dogmas e políticas que não são, porventura, são com certeza, como diz o nosso Presidente, a realidade com que temos que lidar. Mas estar na política é ter vontade também de mudar a realidade. E Portugal não tem sabido encontrar a sua voz no espaço da União Europeia. Temos que saber fazer ouvir a nossa voz no espaço da União Europeia e temos que ser menos seguidistas do que somos. Não tenho a certeza que nesse espaço de uma década, que é o futuro que temos a obrigação de projetar neste Congresso, os interesses do centralismo e os interesses da Alemanha que tenham conduzido a Europa sejam forçosamente os interesses do sul da Europa, e não tenho a certeza que nos devamos ter regozijado com esta segunda velocidade do Reino Unido, porque se houver uma segunda velocidade para nós, não será igual à do Reino Unido. Para dentro e para fora, temos um PSD que precisa de força, de convicções e de coerência nas decisões. Temos um Presidente eleito por quase todos nós, um país cheio de problemas e um país cheio de oportunidades. Saiamos deste Congresso com a força para nos unirmos e para nestes 2 anos estarmos preparados para todos os desafios e, sobretudo, de umas legislativas que só podem chegar mais cedo do que muitos antecipam. Muito obrigado, viva Portugal, viva o PSD.